Na aula de hoje, vou estar lhe ensinando como estar acessando arquivo Excel, a qual contém senha. Estarei lhe ensinando como estar exportando registros entre arquivos Excel, a qual tem senha. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que a aula de hoje será uma super aula. Vou estar lhe ensinando e explorando todos esses recursos, todos os comandos. Para quê? Para que você possa estar aprendendo como está trabalhando com arquivos com senha no Excel. Eu tenho um pedido a fazer a você que já conhece o nosso trabalho. Eu peço a você que também se inscreva no canal William Oliveira. Canal esse focado em ensinar Excel de forma gratuita. Eu conto com a sua inscrição. Corre lá para o vídeo do nosso amigo William Oliveira e comenta lá que chegou através do nosso canal Programador Excel VBA. Na aula passada, já lhe ensinei como está enviando dados de um arquivo Excel para um arquivo fechado. No entanto, esse arquivo fechado não continha senha. Então, na aula de hoje, vou estar colocando senha de várias formas e vou estar lhe ensinando como estar acessando esse arquivo, a qual contém senha, para que eu possa estar enviando dados. Então, vamos observar como é que está funcionando o nosso arquivo até aqui. Então, lembre-se, eu tenho um arquivo a qual estou enviando dados, que é esse primeiro arquivo. O arquivo a qual contém dados é esse, eu vou estar abrindo mesmo. Então, esse arquivo que está sendo aberto é o arquivo que estará recebendo dados. Se observarmos, eu tenho dados nesse momento do mês de janeiro e do mês de fevereiro. Como é que eu faço para que eu possa estar lançando novos dados? Então, vou fechar o arquivo. Observe que ao clicar em enviar dados, ele já me mostra dados exportados com sucesso. Ao dar OK, observe que já foi enviado os dados. Ao abrir novamente o arquivo, ao abrirmos o arquivo, você já vai observar que já aparecem os dados que foram enviados. No entanto, esse arquivo a qual eu acabei de abrir não contém senha. Então, vamos colocar senha de várias formas para quê? Para que a gente possa estar explorando esse recurso. Vou apagar os dados do mês de março, só para que a gente possa fazer testes, para que você veja que eu estou realmente exportando dados de uma planilha para outra. Então, vou clicar aqui em arquivo. Vou clicar em salvar como e eu vou estar salvando uma outra cópia desse arquivo. Vou clicar aqui em procurar e eu estarei salvando esse arquivo juntamente dentro da pasta do arquivo a qual estou enviando informações. Então, muita atenção para que você não se confunda com o que eu estarei lhe ensinando passo a passo. Observe que eu vou colocar um número 2 só para diferenciar o nome do arquivo. Aqui abaixo eu tenho a opção ferramentas. Vou clicar nessa setinha e eu vou clicar nessa terceira opção, opções gerais. Vai me aparecer essa janelinha auxiliar, onde tem a senha de proteção, a senha de gravação e essa opção, recomendável somente como leitura. Então, vamos explorar esses argumentos. Primeiramente, vamos fazer um teste colocando uma senha de proteção. Se eu colocar aqui assim, 1, 2, 3, observe que eu vou clicar em OK, ele vai me pedir novamente uma senha e vou inserir novamente a mesma senha, 1, 2, 3. A dar OK, vou clicar em salvar. Então, lembre-se que esse arquivo agora é o acompanhamento de receitas 2. Então, eu alterei o nome do arquivo. Posso estar o fechando. Então, lembre-se que nesse arquivo não contém dados de março. Ao clicar com o botão direito sobre a nossa forma, vou clicar atribuir macro e vou clicar no botão editar. Então, observe que a nossa macro ela faz exatamente somente o que está nesse momento escrito. Tudo isso aqui eu já listei na aula passada. Se você tem interesse em baixar esse arquivo, o arquivo estará hospedado no site tribodigital.com.br. Lembrando que para que você possa baixar, o arquivo estará de forma gratuita. Então acessa o primeiro comentário fixado, o primeiro comentário desse vídeo. Ao clicar nesse link, você será redirecionado para o site tribodigital.com.br. Lembrando que para baixar é necessário que você seja cadastrado no site. E qual é a vantagem de se cadastrar? Você pode baixar esse e qualquer outro arquivo que eu tenha hospedado com valor de R$0. Então observe, para que eu possa fazer esse teste, se observarmos aqui eu tenho o nome do arquivo que receberá os dados. Então vou dar um espaçamento e vou acrescentar o número 2, que é exatamente o nome do arquivo a qual eu acabei de salvar. Então vamos agora fazer um teste. Ao clicar em enviar dados, observe que vai me aparecer essa janelinha daquele arquivo a qual vai receber os dados. Lembre-se que eu coloquei uma senha de proteção. Então ele vai me pedir uma senha. Se eu colocar a senha aqui, 1, 2, 3 e der um OK, observe que ele vai me informar dados exportados com sucesso. Vou dar um OK. E possivelmente esses dados devem ter sido realmente exportados. Para que a gente possa realmente saber se foi exportados ou não, eu terei que abrir o arquivo.
Então vou dar um duplo clique aqui no nosso arquivo e vamos observar se realmente foram exportados os dados. Observe que toda vida que eu for abrir o arquivo, ele sempre vai me pedir para que eu informe uma senha. Ó. Vou colocar a senha 123, vou dar um OK e observe que realmente os dados foram exportados. Ó. Observe também um detalhe, ele nunca me sugere para quê? Para que eu possa estar o abrindo somente como leitura. Então, ou eu tenho a senha, ou eu não tenho. Se eu não tiver a senha, eu não vou conseguir abrir o arquivo, nem mesmo que seja somente como leitura. Pelo menos da forma que estamos fazendo nesse momento. Então, vou fechar aqui o arquivo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é como é que eu posso estar enviando dados para um arquivo a qual contém senha. Ó. Porque toda vida que eu tentar o acessar, ele vai me pedir essa senha. Se eu não souber a senha, observe que eu clicar em cancelar, vai dar um erro na nossa macro, ó, porque ela está tentando acessar aquele arquivo e eu acabei não informando a senha. Ó. Então, para evitarmos essa situação, então como é que eu vou acessar aquele arquivo a qual contém senha? Ó. Observe que após o meu read only, onde eu estou especificando o argumento falso, eu estou dizendo ao meu código que eu quero estar abrindo aquele arquivo como administrador. Então, ao colocar uma vírgula, observe que vai me aparecer os próximos parâmetros de quem? Ó, do meu Open. Então, quando eu estou abrindo um arquivo, tem vários parâmetros. Ó, e um deles, se observarmos, é o meu password, ou seja, o campo senha. Ó. Estarei informando, ó, password, ou seja, a senha, 2 pontos, igual, isso aqui faz parte da estrutura. Observe que ficou aqui em negrito quem? Exatamente o parâmetro a qual estou preenchendo. Ó. E eu vou informar a minha senha 123. E vamos fazer um teste. Ó. Observe que eu vou clicar em enviar dados. Observe que já me informou, ó, dados exportados com sucesso. E sequer me pediu senha. Se eu abrir novamente aquele arquivo, vou dar um duplo clique no arquivo a qual recebeu os dados e vamos verificar se realmente ele recebeu os dados. Ó. Observe que ele sempre vai me pedir senha. Vou informar aqui a senha 123 e observe, ó, vamos rolar aqui para baixo e observe realmente que tem novos dados. Ó. Tem os dados que eu havia primeiramente exportado e agora os dados novos que eu acabei de exportar. Se observarmos com um simples parâmetro, eu já o acessei sem precisar ficar colocando senha no arquivo. Qualquer pessoa que tente acessar manualmente esse arquivo, ele vai me pedir senha. Então vamos explorar mais ainda recursos desse arquivo. Ó. Observe que eu vou estar apagando aqui os dados do mês de março, só para não nos confundir, porque novamente eu vou tentar estar exportando. Ó. Vou clicar em arquivo, vou clicar em salvar como, vou clicar em procurar e observe que eu vou alterar para a nomenclatura 3. Eu sempre vou colocar aqui um número diferente somente para diferenciar o nome dos arquivos. Até para que quando eu coloque esse arquivo para que você possa estar baixando, você tenha N arquivos para que você possa fazer os testes que eu estou lhe ensinando passo a passo. Ó. Observe que eu vou clicar nessa setinha, vou clicar opções gerais e eu vou manter a senha de proteção. Só que agora eu vou utilizar essa opção, ó, recomendável somente como leitura. Ó. Vou marcar essa opção, vou dar um OK. Vou clicar em salvar. Então observe que eu passei alguns parâmetros a mais. Então, antes de fazermos o teste, vou clicar com o botão direito em enviar dados, atribuir macro e vou clicar em editar. E alterarei de 2 para 3. Ó. Vou clicar nesse do Excel e agora vamos tentar enviar dados para aquele arquivo ao qual eu coloquei mais parâmetros. Ó. Ao clicar em enviar dados, observe, ó, o autor gostaria que você abrisse acompanhamento de receitas 3.xlx como somente leitura, a menos que precise fazer alterações. Abrir como somente leitura, se eu clicar em sim, eu vou estar abrindo esse arquivo somente como leitura. E possivelmente eu não vou conseguir salvar as alterações nesse arquivo. Ao clicar em não, aí sim eu vou estar abrindo realmente como administrador. Mas essa mensagem em si, eu também gostaria de estar o removendo. Ó. Mas vamos clicar em não. Ó. Observe que ao fazer isso, ele vai dar lá dados exportados com sucesso. Ao dar um OK. O que vai acontecer? Ó? Aparentemente salvou realmente os dados. Vamos dar uma olhadinha no arquivo original? Então vou abrir o arquivo acompanhamento de receitas 3, vou dar um duplo clique sobre ele e vamos verificar se realmente salvou os dados ou não. Ó. Vou colocar a senha 123 e vou dar um OK. Ó. Ele vai me sugerir novamente para que eu abra somente como leitura. Vou clicar em não. Ó. E vamos observar, realmente ele salvou os dados. Até aí OK. Só que você observou que ele não me pediu senha, mas me sugeriu que eu abrisse somente como leitura. E eu não gostaria de fazer isso. Até porque se eu clicasse em sim, também daria um erro na nossa macro. Como é que a gente pode estar evitando isso? Ó? Observe que eu vou apagar esses dados só para que a gente possa fazer testes. Ó. Vou clicar aqui em salvar e vou fechar novamente o arquivo. Ó. Como é que eu posso agora estar driblando essa situação? Ó? Vou clicar em enviar dados,
atribuir macro e vou clicar em editar. Após o meu PS-Word 123, observe que eu vou colocar uma vírgula e novamente vai me aparecer aqui os critérios de que do meu Open. Eu confesso que eu não fiz testes antes, então observe que após o meu PS-Word tem essa opção aqui, ó, Write as Password, ou seja, escrever a senha. Observe que eu vou colocar uma vírgula e observe que entre esses argumentos tem esse Ignore Read on Recommended, ou seja, eu estou ignorando a minha recomendação de somente leitura. Observe que eu utilizarei exatamente esse parâmetro, ó. Vou estar digitando exatamente o que ele me sugere, ó. Ignore Read on, ou seja, estou ignorando somente leitura. E eu estarei agora utilizando o Recommend. Vou inserir dois pontos igual e agora observe que ficou exatamente negrito o parâmetro a qual estou preenchendo, ó. E eu vou passar aqui o argumento true, ou seja, eu estou dizendo para ele que realmente eu estou o ignorando. Como eu havia dito, eu não havia feito testes, ó. Observe aqui que ele não aceitou. Vamos apagar essa vírgula, vai que ele aceite, ó. E vou sair do campo, observe que aparentemente ele aceitou, ó. Não reclamou dessa linha de comando, ó. Então vamos aqui fazer um teste, ó. Observe que novamente eu vou tentar exportar dados para aquele arquivo a qual contém senha e agora a qual também contém a sugestão de abrir somente como leitura, ó. Ao clicar em enviar dados, observe que ele me informa, ó, dados exportados com sucesso. A dar OK, aparentemente realmente exportou os dados. Vamos verificar o arquivo? Então vou dar um duplo clique aqui no nosso arquivo e vamos verificar se realmente recebeu os dados ou não, ó. Vou colocar assim 1, 2, 3. Então observe, ó, está lá os nossos dados, ou seja, realmente salvou as nossas informações, ó. Se essa dica já valeu o seu gostei, eu espero que você já tenha deixado aquele gostei nesse vídeo e que também possa estar recomendando para outras pessoas. O nosso vídeo não acabou por aqui, porque agora eu vou utilizar os outros parâmetros, ó. Então vou apagar esses dados, vou clicar em arquivo, vou clicar em salvar como e vou clicar em procurar. Novamente vou salvar dentro da mesma pasta. Observe que eu vou alterar esse número 3 para o número 4, ou seja, o nome do meu arquivo agora se chamará Acompanhamento de Receitas 4. Novamente eu vou clicar nessa setinha de ferramentas, vou clicar em opções gerais e observe que eu não vou trabalhar com a senha de proteção. Vou estar trabalhando com quem? Com a senha de gravação, ó, 1, 2, 3. E observe que eu vou manter essa opção marcada, ó, recomendável somente como leitura, ó. Vou dar um OK. Observe que novamente ele vai me pedir para que eu possa confirmar a senha e vou inserir a senha novamente 1, 2, 3. Lembre-se que esse arquivo é o arquivo de número 4, ó. Vou dar OK. Vou clicar em salvar e vamos novamente fazer aquele teste, ó. Para que eu possa fazer esse teste, vou fechar esse arquivo, vou clicar em enviar dados, atribuir macro e vou clicar no botão editar e alterarei de 3 para 4. E observe que eu não vou fazer mais nenhuma alteração. Então vamos testar como está o nosso código até aqui, ó. Ao clicar em enviar dados, observe que ele vai aparecer essa janelinha auxiliar e observe que uma diferença dessa janelinha para o outro é que em uma única janela ele me pede a senha e já tem a opção de somente leitura, ou seja, ele já me permite que eu possa clicar somente leitura e eu não precise abrir o arquivo exatamente com senha. Então observe, ó, se eu colocar a senha 1, 2, 3, vou dar um OK. Dados exportados com sucesso. Ao dar um OK, aparentemente exportou os dados. E vamos ter que abrir o arquivo para quê? Para verificar se realmente exportou ou não. Vou dar um duplo clique em acompanhamento de receitas 4 e vamos verificar se realmente recebeu os dados ou não. Então observe que sempre ele vai me pedir sim, ó. Então vamos abrir somente como leitura, ó. Para quê? Para que a gente possa verificar se realmente trouxe os dados ou não, ó. A vantagem de utilizar esse tipo de arquivo com senha é que o usuário a qual posso estar o abrindo, ele não precisa ter a senha. Então, se ele precisar apenas ler informações, ele precisa apenas pegar informações e sem precisar alterar o seu arquivo, você pode trabalhar dessa forma. Então, tá lá os dados. Como eu abri somente com senha, eu não vou poder apagar esses dados e clicar em salvar. Se eu fizer isso, vai salvar uma cópia do arquivo, ó. Então vou fechar o arquivo e novamente vamos abrir para quê? Só para que eu possa apagar os dados, para que a gente possa novamente fazer um teste e verificar se realmente salvou os dados ou não. Vou dar um duplo clique em acompanhamento de receitas 4, vou inserir a senha 1, 2, 3, vou clicar em OK e observe que agora foi aberto como escrita, ou seja, no modo administrador. Vou apagar os dados, vou clicar aqui em salvar e vou estar o fechando para quê? Para que possamos fazer testes. Então, se você lembra, quando eu abro aquele arquivo, o que é que acontece? Ele está me pedindo senha.
e ele está me aparecendo aquela opção somente leitura. Eu gostaria também de evitar aquela janelinha. Como é que eu faço isso? Ó? Vou clicar com o botão direito em enviar dados, atribuir macro e vou clicar em editar. E o que eu estarei fazendo? Lembre-se que o ignore read on recommended como true não funcionou para esse argumento, ó. Não funcionou para esse teste. Então vou deixar aqui comentado. Ó. Então com esse password, o que eu estou fazendo? Eu estou apenas preenchendo aquele campo senha. Para que eu possa estar avançando em diante, o que eu estarei fazendo? Ó. Observe que eu vou apagar essa vírgula e vou inserir novamente só para que me apareça essa estrutura. Ó. E eu vou trabalhar com quem agora? Write has password, ou seja, eu vou reescrever a senha. Ó. Então observe, ó, write, que é escrever, has password. Então, como eu havia dito, eu estou apenas pegando o parâmetro e o reescrevendo. Ó. 2 pontos igual, observe que ele já ficou em negrito e eu vou inserir a nossa senha 1, 2, 3. E agora podemos novamente fazer um teste. Ó. Observe que eu vou clicar em enviar dados. Ele vai me dizer, ó, o autor gostaria que você abrisse acompanhamento de receitas 4 como somente leitura, a menos que precise fazer alterações. Abrir como somente leitura, vou clicar em não. Ó. Observe que os dados foram exportados. Vamos novamente acessar a nossa macro. Ó. Vou atribuir macro, vou clicar em editar. Então o que aconteceu? Ó? Eu vou precisar também desse carinha aqui, ó, o ignore recommended, ou seja, como eu deixei marcada aquela opção de recomendável somente como leitura, eu também vou precisar do ignored recommended. Mas já vamos fazer um novo teste. Ó. Observe, ó. Vou colocar aqui a vírgula para que eu possa passar para o próximo parâmetro. E vamos novamente fazer o mesmo teste. Ó. Ao clicar em enviar dados, dados exportados com sucesso. E lá recebeu os dados. Vou novamente abrir o arquivo de número 4. Observe que ele vai me pedir a senha. Vou inserir aqui a senha 1, 2, 3 e vou dar um OK. E o que eu estarei fazendo? Ó? Vou clicar em arquivo, salvar como, vou clicar em procurar e vou estar alterando para o número 5 a nomenclatura desse arquivo. Vou clicar em ferramentas, opções gerais e como eu havia dito, ó, como eu estou com essa opção, ó, recomendar somente leitura, então aquele parâmetro a qual eu estou informando o password e utilizando write e reescrevendo a senha, só aqueles 2 argumentos ainda não me atenderam. Eu precisei também daquele argumento para quê? Para ignorar o recomendável somente como leitura. Observe que dessa vez eu não estou marcando, ó, então vou dar um OK. Observe que eu vou clicar em salvar e novamente vamos fazer um teste. Ó. Observe que agora eu tenho o acompanhamento de receitas de número 5. Ó. Então vamos apagar aqui os dados e vamos fazer um teste para quê? Para saber se realmente exportou os dados ou não. Ó. Vou fechá-lo. Vou clicar em enviar dados, atribuir macro e vou clicar em editar. E vou alterar de 4 para 5. Ó. Vou colocar um aspas simples para quê? Para ignorar essa estrutura. Lembre-se que o que está após aspas simples, o VBA vai entender como um comentário. Ó. Ao sair do comando e se eu retornar para ele, observe que ele ficou em verde. Ou seja, o VBA não compila, o VBA não roda esse comando. Ó. Então vamos novamente fazer o teste. Ó. Vou clicar em enviar dados, dados exportados com sucesso. Então como nesse momento o meu arquivo lá não está com aquela opção recomendável somente como leitura, eu não preciso utilizar aquele último parâmetro. Então se você observou e prestou atenção, talvez o vídeo possa ter sido um pouco complexo. Mas se você assistiu pausadamente, se ficou meio confuso, tenta assistir novamente e você vai perceber o quê? Que eu trabalhei com 3 situações distintas, ou seja, abrindo o arquivo a qual contém senha de gravação, ao arquivo a qual contém senha, ao arquivo a qual contém senha e também possui a recomendação somente leitura. Então, das 3 formas, os arquivos possuem senha. No entanto, para algumas situações eu utilizei apenas um parâmetro, para outra situação eu precisei apenas de 2 parâmetros, e para uma outra situação eu precisei utilizar 3 parâmetros. No entanto, conseguimos acessar com êxito os 3 arquivos. Eu espero que você possa ter gostado. Se gostou da aula de hoje, deixa aquele gostei. Se conhece alguém que precisa desse tipo de código, recomenda essa aula para ele, para que ele possa aprender e adaptar aos seus códigos. Conto com seu gostei. Se ainda não for inscrito, se inscreve agora em nosso canal e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. Eu tenho um pedido a fazer a você que já conhece o nosso trabalho. Eu peço a você que também se inscreva no canal William Oliveira. Canal esse
focado em ensinar Excel de forma gratuita. Eu conto com a sua inscrição. Corre lá para o vídeo do nosso amigo William Oliveira e comenta lá que chegou através do nosso canal Programador Excel BBA.